Bem-vindos ao Neoncast, a Química em Evidência. Hoje o tema é faculdade... Não, eu sabia que eu ia falar errado. Universidade Federal do ABC, certo? Estamos com as professoras Karina e Mirella. E a gente vai conversar muito hoje sobre a Semana da Química, né? A Universidade Federal e tudo mais, né? Como a gente combinou antes, né, de começar o podcast, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o currículo de vocês, sobre a Química, sobre esse período na Universidade Federal do ABC também, tá? Quem quiser começar. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a Neon, logo de cara. Nós que agradecemos. Pelo incentivo que vocês vêm dando à Semana da Química. Uhum. E lá para a gente, e a esse convite também. A minha formação é graduação e licenciatura em Química. Estudei na Faculdade de Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP. Que legal. E depois vim para São Paulo, dei aula por 2 anos em escolas particulares de ensino médio, e aí depois eu fui fazer doutorado aqui em São Paulo, no Instituto de Química da USP. Uhum. Em 2009, desde 2009 que eu estou na UFABC e dando aula, ensino, pesquisa e extensão, o tripé da universidade, e atualmente sou a coordenadora do bacharelado em Química, e a Mirella atualmente é a minha vice-coordenadora, né, Legal. do curso. Que legal. Mirella? Bom, eu gosto muito de introduzir, assim, a minha trajetória, buscando lá no ensino médio. Porque eu acho que o papel do professor, como ele é fundamental. Porque, assim, a minha entrada no mundo da química, ela vem pelo incentivo e pela a influência de uma professora do ensino médio. Legal. E aí eu já tinha um gosto, assim, pelo mundo das exatas, e comecei a me interessar muito mais pela química diretamente. Aí, nessa época ainda de ensino médio, eu participei de um evento que é muito parecido ao que é a Semana da Química para a gente hoje na UFABC. Entendi. Só que foi um evento lá em Ribeirão Preto. Lá na sua escola de segundo grau. No Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto, eles fizeram um evento que levaram estudantes de ensino médio para participar de uma aula prática, de um curso prático na universidade. E ali foi o ponto, assim, principal de eu falar, não, eu vou fazer química. Foi a experiência de ir para a bancada, na verdade? De conhecer a universidade e de ter essa experiência também num laboratório didático, direto da USP. Entendi. E aí, depois de um tempinho, eu entrei justamente naquele departamento, né? Eu fiz Universidade de Ribeirão Preto também, né? Lá na USP. E aí, ali, eu cursei a graduação. Na graduação, eu também fiz bacharelado, licenciatura e fiz atribuições tecnológicas. Era tudo que a USP proporcionava. Eu não entendo muito, é meio que um caminho, você faz o bacharelado, depois a licenciatura, é isso? Naquela época era tudo muito integrado ao mesmo tempo. Hoje em dia já são cursos separados, bacharelado e licenciatura. Você pode escolher hoje 2 caminhos. Hoje mudou um pouco, Entendi. mas assim, na época, a partir do momento que você estava ali dentro do departamento de química ali na USP, você tinha essa possibilidade de fazer os 3 cursos. Entendi. Então, eu fiz o bacharelado em Química, licenciatura e atribuições tecnológicas. Tá. Aí, a partir daquele momento, eu já, na graduação, já inseri na iniciação científica, já como bolsista, dentro de um laboratório na área de química orgânica. Um laboratório de síntese orgânica. Síntese orgânica. Aí, lá naquele laboratório, eu fiz toda a parte de iniciação científica e entrei na época, né, fui contemplada, na verdade, com uma bolsa para doutorado direto. Então, legal. A Karina também fez doutorado direto e eu também. Naquela época... O doutorado direto quer dizer que você... A gente não fez mestrado. Pula o mestrado. Entendi.
Naquela época foi assim o início, né, Karina? Foi. Começou isso em 2001, se eu não me engano. Porque antes era só mestrado e aí depois o doutorado mesmo. Entendi. Aí a partir, acho que de 2001... Tem uma agência de fomento aqui do estado de São Paulo, que é a FAPESP. Nesse ano que eu entrei no doutorado direto, foi o ano de implementação dessa bolsa de doutorado direto. Então, foi um marco até naquela época, né? A gente fazer o doutorado direto, né? E, então, eu fiz o doutorado direto. Aí, terminando o doutorado direto, eu também passei um pequeno período como professora numa escola técnica com ênfase em açúcar e álcool. Isso é muito forte ali. Ribeirão Preto, né? Isso é muito forte ali na região. Tem diversas usinas, né? Tem. Sim. Então, eu passei um tempinho como docente numa escola técnica. Isso depois que eu defendi o doutorado em 2007. E passei esse tempinho numa escola técnica, mas depois eu fui fazer pós-doc. Aí eu fiz pós-doc em São Carlos, no Instituto de Física, também na USP. Também no interior de São Paulo. Mas aí eu já fui, assim, para uma área... ampliando um pouco a área do conhecimento na ciência, porque eu estava bem focada na síntese orgânica. Quando eu fui fazer o pós-doc, eu fiz na física, no Instituto de Física. Tá. Eu fui para uma área mais de química medicinal. Então, assim, uma área que é mais voltada para planejamento de fármacos diretamente. E aí depois... eu estava ainda nesse período de pós-doc, eu fiz pós-doc com um professor do Instituto de Física chamado Igor Polikarpov. E aí, nesse período, que a gente começa a se interessar por concurso, né? Para a gente se inserir aí, porque já é uma carreira acadêmica praticamente consolidada aí, essa trajetória. Pós-doc é PhD, certo? O PhD em si, ele é o doutorado, porque é um título. Tá. Tudo que você faz depois, né, do doutorado, é o pós-doc. Entendi. Que aí já não é mais um título, na verdade. Entendi. É mais uma especialização a mais ainda. A mais. Algo a mais. Entendi. E tanto que, assim, muitas pessoas acabam indo para o exterior, fazer um pós-doc no exterior, né? Na verdade, eu fiz o pós-doc ali no Instituto de Física e foi legal essa mudança um pouco de área também, né? Ampliando um pouco esse conhecimento. E aí, em 2010, acho que foi final de 2009, eu passei na UFABC, mas eu tomei posse em 2010. E o interessante é que o meu concurso... Como professora, né? Como docente. Como coordenadora, depois, né? Aí depois que a gente está dentro da universidade, como a Karina falou, a gente tem que desenvolver o tripé da universidade. Ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão, tá. Só que na hora que a gente está lá dentro, os docentes também necessitam de cargo de gestão. A parte administrativa. Então, são os próprios docentes ali internamente que... Ocupam as cadeiras de gestão. Ocupam as cadeiras de gestão. Entendi. E desde o começo, a gente sempre participou como titular ou suplente dentro da coordenação. Né? Não só como docente, dentro da coordenação do bacharelado em Química. Entendi. Então, a gente sempre esteve presente nessa parte do ensino dentro da gestão. Aí, mais recentemente, que a gente passou, né, a ser... A coordenar. A coordenar. Que Entendi. também é um cargo que de tempos em tempos, a cada 2 anos tem eleição para os docentes que se candidatam ali a desenvolver essa parte. Porque nem todo mundo... É um processo nem todo interno, mundo gosta muito dessa parte administrativa. Então... muitos querem só dar aula e é isso aí, né? Ou só fazer pesquisa. Que na verdade, a maioria quero só fazer pesquisa. Entendi. Mas, obviamente, todos somos... temos o que cumprir a parte didática. Né? Até porque, assim, a gente desempenha todas as funções, até porque a gente é cobrada por isso, né? Certo. A gente passa por processos de avanço na carreira, né, internamente, Progressão. e esses processos de progressão, a gente precisa criar um documento com todas as atividades que nós fazemos.
E para a faculdade, que no caso a universidade é muito importante, né? Porque a UFABC é referência em química, né? Então esse trabalho eu entendo que contribui também, né? Muito. Ou seja, é um ganha-ganha aí, não só para a faculdade, como para vocês também. Né? E esse papel, assim, tanto do conselho em si, porque a gente tem um colegiado, um conselho Sim. também da coordenação dos cursos, né? Então, da química, nós temos esse conselho e a coordenação em si, que hoje, né, a Karine é coordenadora e eu sou vice, a gente está sempre de olho na melhora do curso. Então, Entendi. No projeto pedagógico em si, nas disciplinas que são oferecidas, na formação em si do nosso estudante, né? Porque, queira ou não, a gente está formando recursos humanos, né? Com certeza, né? A gente até conversou, né, anteriormente, né, até para se preparar aqui pro podcast, né, que a Neon tem muito objetivo em relação a quem está entrando no mercado, né, conhecer a empresa, né, porque ou vai ser cliente nosso, ou vai trabalhar conosco, né, e ter esse alinhamento, né, é super relevante, né, e eu, assim, entendendo melhor, né, conhecendo melhor vocês duas, né, a questão de vocês serem coordenadoras e essa responsabilidade, eu acho que tem tudo a ver com a nossa primeira pergunta, que é relacionado à questão da Semana da Química, né? Eu acho que vocês devem trabalhar muito, né, estudar muito sobre essa semana. É uma semana inteira mesmo? Ou é uma semana inteira? E porque eu entendo que isso é super relevante para a faculdade, né, e para o futuro dos alunos também, né. Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre a semana de Química na UFABC, né, e o papel dela. Quem quiser. Ok. A Semana da Química, ela já acontece desde 2017. É anual? Anual. Tá. E é uma semana que, assim, a gente incentiva demais até no papel da coordenação, né? Incentiva muito e apoia e auxilia os estudantes, porque toda a semana ela é organizada pelos estudantes. Os estudantes, a gente até faz algumas reuniões, tal, eles precisam do suporte da coordenação, mas é uma semana e um evento idealizado e construído pelos estudantes. Eles se organizam numa comissão, eles dividem as tarefas, certo. Aí eles vão entrando em contato, às vezes precisa da gente para formalização, para alguma questão burocrática. Mas a parte administrativa mesmo. Para responsabilidades, né? Sim. Mas eles até porque eles usam as dependências da universidade. Da universidade. Né? E a semana, eu falo que ela é um evento, a gente estava até discutindo sobre isso, que ela tem os 3 aspectos importantes inseridos. Porque é acadêmica, ela é extensionista, porque a gente consegue abrir a porta da universidade para trazer a comunidade externa também. Inclusive a minha empresa. Também. Sim. Então, ela busca também essa interação com indústrias, empresas, né? Sim. Então, e ela também é científica, porque na forma como os estudantes organizam, eles têm atividades em todos esses aspectos importantes da química. Aí, a semana, ela tem sempre também uma temática, né? E, então, assim, esse ano de 2025, eles têm uma temática que é além do laboratório, a química que transforma o mundo. Aí a gente estava conversando com eles pretendem, assim, destacar que a química, ela está presente no nosso cotidiano. Exato. E como que ela contribui para transformar o mundo ao nosso redor. Então, como isso é legal, né? Aí, eles organizaram atividades para toda a semana, a programação, até convido a todos, assim, a visitar, né, o LinkedIn, o Instagram da Semana da Química. A programação está bem variada, eles colocaram atividades, assim, diversas, e que permite essa troca, essa interação, né, dos convidados, que são profissionais extremamente qualificados, com os estudantes.
né? Então, assim, até para eu entender melhor e para todo mundo que está assistindo entender, são temas, lógico que relacionado à química, mas são debatidos muitos temas que são atuais, certo? Sim. Eles promovem, né, o que eles colocam, né, anualmente, Sim. né? As propostas envolvem palestras, tem minicurso, tem mesa redonda, e aí dentro dessas áreas que a Mirella colocou. Então, tem palestra a respeito de ensino, tem a questão da indústria, que eles promovem, Sim. trazendo sempre alguém que está numa parte de inovação, ou que tem pessoal de fora nessa semana que vai dar uma palestra online. Então, eles vão buscando pessoas, inclusive do interesse deles ali naquele momento. Então, como já a Mirella falou, que já está desde 2017, anualmente eles vão buscando qual que é o interesse que eles têm ali. Agora o que está mais, o que é quente no momento, e eles vão procurando para querer saber. Então, acho que como vocês disseram, é extensionista, né? Então, essa turma tem acesso, né, à universidade. E científico também, porque eu entendo que são debatidos também temas importantes que eles estão estudando, projetos, né? De pesquisa científica. A NEON, como eu disse para vocês anteriormente, né, ela faz parte de um conselho, né? E é um conselho alinhado com o capitalismo consciente, né? E muitas vezes perguntam para mim, não, mas o que a química tem a ver com o capitalismo consciente? Tem tudo a ver, né? Porque a química é alternativa para itens substitutos ao longo do nosso período de desenvolvimento, né? Que traz uma mudança como um todo, né? Para o planeta como um todo, né? Extremamente relevante, né? Quantas pesquisas químicas não trouxeram melhorias, né? Uhum. Itens substitutos, né? Que melhoraram a nossa qualidade de vida e que protege o meio ambiente como um todo, né? Não só para nós, mas para todos os seres vivos, né? E tudo vem de pesquisas, né? A gente falou aqui da parte de medicina, tudo mais, né? Mas vai muito além, né? Uma vez a gente trouxe aqui o professor, ele chama professor Polímeros, né? Conhecemos. O Derval. E aí ele também explica muito e conscientiza, e os alunos que se envolvem com isso. Então, a química, assim, eu não sou químico, né? Como eu disse, eu sou administrador, né? Mas a química vai muito além da estequiometria, química orgânica, química inorgânica, né? A química move tudo, né? E nesse sentido de conscientização, por exemplo, hoje nós temos esse conceito também de química circular, né? Uhum. E dos 12 princípios da química verde, onde sempre tem a tendência de minimizar resíduos, né? Então, assim, já tiveram algumas atividades na Semana da Química envolvendo resíduos. A gente já foi palestrante na Semana da Química, a gente já ministrou minicurso também, e até um dos minicursos foi sobre resíduos químicos, o planejamento e gerenciamento de resíduos químicos. Que destino dá para eles, né? Sim. Tem que ser circular, né? Então, isso é uma temática que a gente também traz, assim, essa questão que você falou mais da consciência, né? Com certeza. Tudo isso tem que ser discutido, né? E que a gente pode dizer também que tudo começa no laboratório, né? Lá na pesquisa. Verdade, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas o que você faz? Mas tem alguma aplicação naquilo que você faz lá no laboratório? Muitas vezes não existe aplicação ali naquele exato momento, mas que no futuro, aquela experiênciazinha que você fez ali, aquela investigaçãozinha que no princípio é química básica, que a gente chama, né? Química dura, depois ela vem a acrescentar alguma coisa. Então, eu acho que é algo que permeia, inclusive dentro lá da Semana da Química, quando tem algumas palestras mais direcionadas ali, pensando mais cientificamente. Muitas vezes não tem a aplicação ali na hora, mas que no futuro aquilo pode trazer algum benefício. O início de alguma inovação, né? O início de alguma inovação. Hoje em dia a gente tá muito na vanguarda essa questão de biocombustível, né? E agora os carros elétricos, né? E a energia é limpa, mas tem a questão da bateria, o lítio, como que faz? Esse lítio vai virar o quê depois no final, né?
E aí tem as pesquisas, né? Aí tem a bateria sólida agora que resolve isso. Aí tem a alternativa dos carros movidos a hidrogênio, né? Que, querendo ou não, é uma reação química, né? Os nossos, a gasolina despeja monóxido de carbono, né? A hidrogênio despesa água, né? Pelo escapamento. Né? Então, acho que tudo isso foi alguém que pesquisou, pensou e trouxe essa solução que muda o planeta, né? A gente tem colegas lá, até do nosso curso, que pesquisam isso. Que legal. Temos. Então, e isso é sensacional, porque isso muda o meio ambiente, né? Com certeza. E tem muito a ver com assim, eu entendo que química é legal e tudo mais, mas tudo tem um propósito, né? E eu acho que a química tem um papel fundamental pensando no futuro do planeta, né? Com certeza. Como eu disse, eu acho que não é só estequiometria, né? Vai muito além disso, né? E por isso que é tão... você disse da professora que te encantou de alguma forma, né? Mas a química acaba encantando, se você parar para pensar o quanto ela se estende, né? Essa professora não foi a Edna, não, né? Foi. Você tá de brincadeira. Porque vocês estudaram, então, na mesma escola? Não. Porque ela deu aula um período... Eu sou mais velha que a Mirella. Um pouquinho mais velha que a Mirella. Então, acho que quando eu fiz Mas a gente o ensino médio... Preto, a gente é de Ribeirão Preto. Quando eu fiz o ensino entendi. médio, ela estava numa escola, depois ela foi para outra. Mas eu também tive essa mesma professora que então ela instigou... devia ter um estilo de ensino que encantava, E né? que depois eu até fui trabalhar com ela numa das escolas que eu dei aula lá em Ribeirão Preto. Eu também tive a oportunidade de encontrá-la e de falar que eu é era química e assim. que ela me influenciou. Então foram duas coincidências. Legal. É que você deu a sua biografia mais completa, eu fui mais concisa. Foram duas coincidências, porque eu também fiz isso, que ela foi no laboratório lá no departamento de química lá da USP. E aí isso também brilhou no olho. Na hora que entrou no laboratório, você fala assim, uou! Né? Mas qual que era a jogada dela? Ela fazia alguma reação assim na sala que os alunos falavam, nossa, agora eu entendi, é isso? Ela colocava as coisas explicando do cotidiano. Assim, o que me chamou a atenção foi isso. Não era algo... fazia sentido, né? Que fazia sentido. Não era algo decorado, assim. Era algo que te instigava mesmo. De questionar. Instigava a pensar. E ela era uma pessoa que cobrava muito. E naquele momento eu achei... muito importante, assim, aquela forma de, ao mesmo tempo, é uma cobrança, mas é uma cobrança que está te dando a oportunidade de pensar e de aprender. Foi extremamente importante. Ela entendia a responsabilidade daquele momento e como aquilo era de fato importante, né? Às vezes, química, biologia, física, você acaba deixando um pouco de lado, né? Mas para quem entende realmente o que é aquilo, né? Acho que talvez ela tentou passar isso para frente para vocês, né? Eu acho que hoje, na condição assim, que a gente tem do nosso trabalho de educadora, eu acho que um pouquinho a gente traz, assim, né, dessas experiências. E tenta também, né, colocar em prática, né? Porque a gente desempenha o papel como pesquisadora científica, mas a gente, principalmente, nós somos educadoras, né? Exato. Então, eu acho que isso é importante. Acho que, eu não sei como é que fala, né, mas vocês devem ter o roteiro, né, do ano inteiro, as matérias que o professor vai ter que ministrar ali, né, mas eu acho que não é só ministrar a matéria, né, é compartilhar o conhecimento, passar para frente, né, então muitas vezes, acho que em sala de aula vocês devem também entrar em temas que não tem muito a ver ali com o roteirinho, né, mas que é extremamente relevante. Com certeza. Né? Não, isso é demais. E, assim, agora falando ao contrário, né, essa turma que tá passando ali na semana, né, os alunos, né, o que vocês dizem que é o mais importante, ou o que eles têm que se atentar neste evento, né, porque, assim, não é todo dia, né, é uma vez só por ano, né, é especial, pelo que eu entendi, dá trabalho, tem muita gente envolvida, né, então, o que essa turma tem que se atentar, para onde eles têm que olhar, como eles aproveitam essa semana? Eu acho que, assim, nesse sentido, a gente pode olhar por dois pontos, né? Primeiro, esse pessoal que está correndo atrás e que está organizando
a Semana da Química. Acho que para eles tem um olhar bastante essa questão que a Mirella ressaltou da extensão. Talvez até de uma questão de soft skills, né? Que você busca, eles estão buscando pessoas para ir lá dar palestra. Então, esse contato, esse networking que eles fazem é bastante importante para a formação deles. E para aqueles que vão lá assistir, né? Seja de fora da universidade ou mesmo os nossos próprios alunos, aproveitar para ter esse conhecimento de repente, perceber ou tentar entender o que quer fazer depois, ou onde que se identifica mais, e até tentar extrair o máximo ali de informação para depois poder seguir com a sua carreira, se for isso daí mesmo, né? Porque talvez é um privilégio que esses estudantes têm, né? Principalmente os primeiro-anistas, né? Que eles podem assistir essa semana e ainda tem todo o curso, né, para seguir, né, não sei se são 4 ou 5 anos, né, mas acredito que deve, no mínimo, abrir a mente e falar, eu gostei disso, né, né, porque acho que deve, como vocês disseram, tem as palestras, né, tudo mais, e é muita informação, né. Eu acho que a Semana da Química, ela acaba sendo muito importante para quem está organizando, porque são os próprios estudantes, como a Karina falou, para os participantes em geral, porque, na verdade, e para a própria UFABC. Porque a UFABC, ela acaba se tornando um centro ali para receber esses participantes que vão ser os nossos estudantes internos, mas também estudantes externos, porque eles abrem a Semana da Química principalmente para estudantes de ensino médio, por exemplo, de escolas técnicas da região. Aí, essa aproximação, esses estudantes, por exemplo, de ensino médio, dessas escolas ali, principalmente da região, eles podem vir a ser os nossos futuros estudantes ali. Exato. Então, assim, eles vêm com certo interesse de participar e de conversar com profissionais, por exemplo, de empresas que estão lá, porque aí abre o caminho, né? Eu acho que a química é uma área que tem uma amplitude muito grande, mas assim, ali com aqueles profissionais que são os convidados, que estão participando, que vai ter mesa redonda, vai ter minicurso, vai ter palestras, essa conversa mostrando interesse, né, pela área, e buscando, assim, conhecer mesmo a área de atuação. Por exemplo, da própria empresa, né, de vocês, que pode estar lá presente, os estudantes conversar e se interessar, porque pode ser uma oportunidade futura, né, para eles. Então, assim, a universidade muito se torna importante. referência, né? Sim. Entendi. Trazendo um gancho até disso que você disse, existe, como você disse, né? Tem 3 pontos ali, e um é a extensão, né? Ser extensionista. Então, o privilégio também que não só a minha empresa, né? Mas outras empresas têm de poder participar, né? Da Semana da Química, né? Eu gostaria que vocês também explicassem um pouco sobre isso, da importância de fato. É lógico que a Neon entende isso, né? Mas quanto mais empresas participar, eu entendo que seja melhor até, né? Porque o alcance é maior. Muito. Sim, sim. Até, né, essa questão da Neon, e até fazendo o gancho que a Mirella falou, para eles é de extrema importância ter esse networking, né? Quanto tá lá a Neon, tem outras empresas. Eles se beneficiam. Eles se beneficiam também de ter esse conhecimento para entender aonde que eles podem atuar. Porque acho que talvez muitas vezes eles não sabem aonde que eles podem se inserir, né? Exato. Muitos ficam nessa... o que eu vou fazer caminho, depois, né? Que caminho que eu vou tomar, ou até mesmo ali durante, para onde eu vou. E aí, acho que a Semana da Química acho que ajuda bastante nesse sentido também, para ajudá-los nas escolhas norte, ali, né? dar um norte. Porque às vezes eles podem entender que a química é só a bancada de laboratório, fora dali não tem nada. Não tem para onde ir.
E é totalmente diferente totalmente disso, diferente disso. Então, eu acho que a importância de ter cada vez mais empresa, de repente, assim como a Neon está fazendo esse apoio, é fundamental. Com certeza. Eu acho que esse contato, ele também permite, assim, para os estudantes olharem as possibilidades até em termos de estágios, né? Sim. Na busca de estágios fora da universidade, porque a universidade, a gente tem programas ali de iniciação científica, né, voltado para pesquisa científica, mas esse olhar, esse interesse que vai além da universidade, já no mercado de trabalho, Sim. né, olhando para estágios, nessa busca de estágios, eu já acho no ambiente isso corporativo, já né? num ambiente que é diferente Sim. do que o interno ali, eu acho isso extremamente importante. E assim, meu agradecimento também novamente a vocês aí pelo apoio. O prazer é nosso. Há uma grande congruência, eu entendo, de valores aí. Por isso a nossa aproximação, e eu acho que aí já dá um outro gancho, né? Porque pelo que eu estou vendo aqui, né, existem opções que você seguir no mercado, né? A parte de indústria, ou pesquisa, ou ensino, né? Que eu entendo que aí é a parte de licenciatura, né? A questão de se tornar professor e seguir esse caminho, né? Entender um pouco, se vocês puderem explicar um pouco melhor, né? Nesse ponto, porque existe mais de um caminho a se seguir, né? Na UFABC, a gente tem o curso de ingresso, não é o curso do bacharelado em Química. A gente tem um curso de ingresso que é um curso que a gente chama de cursos interdisciplinares. Curso de ingresso é o quê? O curso de entrada. O curso de entrada. Entendi. Então, na verdade, o nosso estudante ele não entra no bacharelado em Química ou na licenciatura em Química. Ele entra no bacharelado em Ciência e Tecnologia ou na licenciatura das Ciências Naturais e Humanas. Ok. E aí, a partir daí, eles têm um rol de disciplinas que são obrigatórias para esses cursos, e durante esse percurso das disciplinas obrigatórias, eles têm oportunidades de se matricular, eles têm uma flexibilidade bem grande em termos de escolha de disciplinas. Entendi. E aí eles vão escolhendo, então, o seu caminho ali dentro da graduação. É como se fosse uma base para uma série de disciplinas, né? Eles podem seguir o caminho da química, como também pode seguir um outro caminho. Pode seguir um outro caminho para engenharia, um outro curso completamente diferente. Então, assim... Mas que são matérias relevantes para a escolha até do próprio curso. Sim, né? sim. Entendi. Que na verdade, assim, quando ele escolhe as disciplinas, algumas delas, inclusive, são comuns entre os cursos. Entendi. Então, ele entra para fazer o bacharelado em Ciência e Tecnologia, por exemplo, se forma nesse curso, ele tem uma graduação já nesse curso, e durante... na fase que ele está cursando as disciplinas, ele vai escolhendo qual que é o caminho, o percurso que ele vai seguir com a escolha dessas outras disciplinas, e aí dá a possibilidade para ele ter uma outra graduação. Então, aí ele teria, por exemplo, a escolha de fazer o bacharelado em Química. Entendi. Então, o curso de ingresso dele seria pelo bacharelado em Ciência e Tecnologia, e que aí ele vai escolhendo depois as disciplinas para fazer o bacharelado em Química. Meio que flexível, né? Muito. É super flexível lá. Então, lá dentro da Semana da Química, inclusive, como vem, isso que a Mirella falou, né? Muita gente de fora tem essa questão de eles mostrarem essas possibilidades lá dentro. Então, tem muitas vezes algumas palestras... né? Porque não é comum. Tem até sempre algumas palestras que direcionam essa questão de mostrar ali dentro como que funciona. E aí, depois, obviamente, pensando em... Isso, desculpa pode fazer também licenciatura. Foi uma estratégia da coordenação mesmo? Porque eu vejo isso como um diferencial, é super interessante. Isso foi da própria construção da UFABC. Da UFABC. A UFABC foi idealizada de uma forma totalmente diferente dos cursos tradicionais, das universidades tradicionais. A UFABC, por exemplo, não é semestral, a gente é quadrimestral. Então, são 3 quadrimestres. Entendi. E nós temos também essa questão dos cursos interdisciplinares. O que a UFABC, a ideia assim, da universidade em si, e que eu acho que, ao meu ver, é uma vantagem, porque o nosso estudante ele acaba tendo uma formação muito mais ampla, é essa ideia da interdisciplinaridade.
de não ter uma construção de uma carreira, de uma formação muito específica. O estudante, ele é mais abrangente, né? Ele tem uma interação, assim, interdisciplinar. Tanto que esse curso do bacharelado em Ciência e Tecnologia, a gente tem disciplinas que são voltadas para ciências naturais como um todo. Certo. Porque tem física, química, biologia. Então, o nosso estudante, ele vai ter esse contato. Aí, depois, ele vai construindo a sua formação para o curso específico. Qual assunto mais encanta ele? Sim. E ele vai escolhendo, né? Que caminho seguir. Aí, assim, diante da formação, por exemplo, no bacharelado em Química, eu acho que aí o estudante, ele já está com uma certa maturidade para escolher esse caminho que eu acho que ainda continua, né? Essa trajetória de ir para uma indústria, por exemplo, então seguir em busca de um estágio e de uma posição, né, ligada a uma empresa, ou então inserir ali dentro da universidade mesmo, dentro da pesquisa científica, sendo contemplado com uma bolsa de iniciação científica, que isso a gente tem programas para isso. Legal. Ou então, assim, tem também essa questão do ensino, né? Que nós temos os cursos de licenciatura. Então, às vezes, as disciplinas também existem disciplinas que são comuns ao bacharelado em Química, à licenciatura em Química. Então, isso também acaba construindo a formação desse estudante para ele chegar num ponto dessas escolhas, né? De indústria, pesquisa, o ensino, Exato. né? Como a gente tem engenharia lá também, muitos cursos são disciplinas da engenharia que dá esse tom talvez até um pouco mais voltado para a indústria. Tecnológicas. Né? Então tem muito aluno do bacharelado em Química que faz engenharia de materiais junto. Então ele sai bacharel em Ciência e Tecnologia, químico e engenheiro de materiais. Ou engenheiro ambiental. Então, eles vão definindo esse percurso. Então, muitas vezes, ele sai com 2, 3 formações diferentes. Se torna um profissional muito mais polivalente, né? Exato. Então, esse é um diferencial da construção da própria universidade. Não foi a gente que... Isso é algo pensado desde o início da universidade. Entendi, que legal. Já é cultura da universidade, né? Universidade. Que legal. E também, de novo, fazendo sempre gancho, né? Pensando no mercado, né? Como esse estudante pode começar a se preparar, né, para o mercado de trabalho, mesmo ainda assim sem ter experiência, né? Ou seja, ele terminou o 2º grau, vai para a faculdade, eu não sei se chama 2º grau, mas aí vai para a faculdade, né? No caso de vocês, universidade. É universidade ou é centro universitário? É universidade mesmo, né? E aí ainda não tem experiência, talvez nem teve o seu primeiro estágio, né? O que dica que vocês dão para eles começarem a se preparar, mesmo sem ter experiência? Olha, eu acho que nesse ponto, a partir do momento que o estudante entra, ele tem um ingresso ali no mundo universitário, eu acho que ele tem que pensar que ele tem que ter uma dedicação e comprometimento com o curso. Com as disciplinas, porque eu acho que tudo vai ser a base do conhecimento mais técnico, né? E prático, em termos que a química é uma ciência experimental, então, mais técnico e mais prático também dentro da graduação, do seu processo de graduação. Porque todo esse processo de graduação, ele já é um processo, assim, que o estudante ele tem que pensar ali, né? Como que ele vai construir sua trajetória e tudo mais. Então, esse início com essa dedicação ao curso, às disciplinas do curso, eu acho extremamente importante. E aí, dentro desse contexto, eu acho que o estudante ele pode pensar, assim, em ir seguindo esse processo da graduação e ter 2 caminhos que eu vejo, assim, basicamente. Que um caminho seria, né, essa busca mais dentro de um estágio, essa busca por um estágio mesmo, já pensando numa indústria, numa carreira mais
fora da universidade, mas indústria ou empresa, ou então se inserir na pesquisa científica, até para conhecer o que é a pesquisa, desenvolver um pensamento científico. Sim, a gente fala muito isso. É. E para isso, a universidade, a UFABC, também tem um programa que eu acho que vale a pena destacar, né? A gente tem um programa lá que eu acredito que foi pioneiro a UFABC foi pioneira nesse programa, que é um programa de iniciação científica, onde o aluno vai ter a possibilidade de ser contemplado com bolsa, lógico que tem uma concorrência, mas ele é voltado para os ingressantes. Então, e o que é esse programa? Chama Pesquisando desde o Primeiro Dia. Ele entra na universidade, vai ter lá o programa, um edital desse programa. O estudante já pode ter uma noção de uma determinada área que ele goste ou tem um pouco mais de afinidade e entrar em contato com o professor. Entendi. Esse professor vai auxiliar na construção de um projeto de pesquisa, lógico que um projeto de pesquisa simples. Né? Porque esse estudante, ele tá ali no comecinho, ele ainda... Entendi. Mas o professor já vai ter meio que um papel de orientador nesse sentido? Orientador. Sim. Aí, submete esse projeto de pesquisa e o estudante vai ter a possibilidade de, já no primeiro ano, começar a ter o que a gente chama desse desenvolvimento do pensamento científico. Entendi. Isso é muito interessante. Entendi. Então, isso é uma construção interessante ali dentro, né? E, na verdade, acaba, assim, da minha experiência, pelo menos, essa busca dos estudantes acaba sendo bem parecido com o que a gente viu de formação lá da professora que a gente teve. Entendi. Em geral, os alunos que me procuram são alunos que, por exemplo, eu dei aula nas disciplinas iniciais. Não sei se acontece isso com você também. Acontece. Então, essa instigada, né, que às vezes a gente dá na aula, né, que você mesmo apontou, coloca um contexto aqui, outro ali, eu acho que isso traz o estudante para uma certa proximidade ali com a química. Então, dos estudantes que eu tive que a gente fala de PDPD, né, pesquisando desde o primeiro dia, acho que foram todos, se não todos, 99% que eu dei aula nos cursos iniciais. Então, eu acho que isso faz com que eles passem a se interessar também. Entendi. Isso não tem só na química, é da universidade inteira. Esse programa de bolsa é da universidade inteira. Que legal. Então, das várias áreas. Mas dá para dizer... Cultura da universidade. É cultura mesmo, da né? universidade. Também. Que legal. Você sabe, tem a próxima pergunta aqui, era sobre os desafios, e escutando vocês comentarem sobre isso, eu fico até pensando se o desafio... Vou fazer a pergunta dos desafios, mas se tem muito a ver com o curso em si, mas eu fico pensando se os desafios não estão entre eles fazerem as escolhas certas com base nos feelings que eles vão ter desde o primeiro dia na faculdade, né? Eu acho que o desafio começa aí. A partir do momento que ele entra na universidade, ele percebe que ele vai ter que ter essa construção. Mas é legal, porque lá na UFABC a gente tem alunos mais experientes, né, os veteranos, que orientam os ingressantes. Entendi. A gente tem esse programa tipo de programa. tutoria. É um trote positivo. Positivo. Então, mas com certeza, assim, eu acho que o estudante que está entrando ali no bacharelado em Ciência e Tecnologia, ele já começa a ter desafios, certo, tá? E ele vai ter disciplinas ali naquele começo do curso que, às vezes, não são disciplinas de tanta afinidade, mas que ele sabe que ele vai ter que passar também. Porque faz parte da grade, porque faz parte do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Entendi. Onde ele vai ter essa interdisciplinaridade. Então, eu acho que os desafios já começam ali, realmente, nessa construção da graduação. E depois, eu acho que ele tem que ter essa consciência de sempre ampliar, né, o conhecimento. Eu acho que também não pode ficar restrito ali, né? Então, porque vai ter um mercado de trabalho competitivo, né? Então, assim, isso também são desafios, né? Que eu acho que aí nessa construção da formação ele também tem que ir pensando, né? Entendi. E eu acho que isso faz parte, né? A universidade, eu acho que ela vai fazendo parte de tudo isso.
Legal. E assim, até de novo fazendo gancho, pensando no mercado de trabalho, né? A Neon é uma empresa que preza muito essa aproximação, né, com as faculdades, com as universidades, com os centros de pesquisa, né? Qual a importância que vocês entendem sobre essa aproximação entre as empresas e as faculdades? Ok, você aí que você... A gente até comentou sobre isso, né, outro dia. Por quê? Eu não sei se é comum, se já acontece, né? Olha, a gente vê essa aproximação como necessária. Tá. Necessária. Ainda pequena. Dentro da química, mas necessária. Sabe, eu acho que aproximar a universidade, que é um local de produção de conhecimento, pesquisa científica, com os interesses das empresas e das indústrias, isso é fundamental. Sim. Porque eu acho que diminui esse distanciamento que existe entre o local onde a gente produz conhecimento e desenvolve pesquisa e tal, com o local de aplicação de tudo isso, da né? prática, né? Então, eu acho que essa aproximação é muito necessária. A gente vê, né, que aqui no país a gente tem essa aproximação ainda um pouco pequena. Mas, aí nesse sentido, eu acho que vale a pena destacar 2 programas também da UFABC, mas que são vinculados ao CNPq, que é a Agência de Fomento Federal. São 2 programas que a gente tem, que são programas muito legais, voltados para a inovação. Que legal. É o mestrado acadêmico para inovação, que é o MAI. A gente chama a sigla MAI. E o doutorado acadêmico industrial, que é o DAI. Então, a gente fala que é o MAI e o DAI. Entendi. É um tipo de mestrado e um tipo de doutorado onde o estudante de pós-graduação, ele vai ter um orientador dentro da universidade e um supervisor na indústria. E o projeto tem que ser um projeto voltado aos interesses da indústria. É o que a indústria está precisando, nós vamos pesquisar. Entendi. Então, é uma parceria, é um tipo de convênio, e que tudo isso é muito bem estabelecido, certo, né? Esse tipo de convênio. É um tipo de convênio que, assim, pelo menos eu vejo com alguns colegas que estão mais inseridos nessa parte de universidade e indústria, eu vejo que está sendo muito produtivo e muito positivo. Entendi. Aí os estudantes, eles têm uma bolsa que é vinculada ao CNPq, só que existem casos lá dentro da universidade onde a empresa complementa a bolsa. Ela concede ali um auxílio, alguma coisa um pouquinho mais para complementar a bolsa. Mas o estudante tem uma bolsa do CNPq e ele... Assim, ele tem que estar vinculado a um programa de pós-graduação dentro da universidade. Entendi. Mas são 2 programas muito interessantes. Que legal. A gente estava até comentando, né, que quando a gente fez a nossa empresa fez o nosso trabalho de cultura, né, nós começamos pelo propósito, né, no propósito da Neon é surpreender e transformar o mercado de química fina brasileiro, e que a gente queria medir o nosso propósito para saber se nós estamos atingindo o nosso propósito, e a gente mede com projetos inovadores, né? E a gente já tem mais de 20 projetos já aprovados, inovadores, né? E muito desses projetos, né, ou alguma ramificação desse projeto, foi o que permitiu que a Neon se aproximasse de faculdades e universidades, né? Porque tem a ver com a questão como eu disse, né, dessa congruência com o capitalismo consciente e tudo mais, né? E de novo, eu entendo que a Semana da Química, né, que a universidade faz, né, é uma super oportunidade para a penúltima pergunta que eu vou fazer aqui, que é a questão de conseguir aproximar os estudantes também das empresas, né? Qual dica que vocês dão, até porque já está chegando a semana, né? Para esses estudantes poderem tirar melhor proveito dessa oportunidade? Aproveitar o máximo ali que o pessoal tá planejando. Tudo que puder, acho que tem que conversar.
Tem que Sim. perguntar, tem que conversar, não pode... Entender o que... Entender... São 5 dias, né? É uma palestra com alguém de uma indústria, perguntar o máximo possível, participar. Né? Acho que tem uma geração hoje que fica muito calada, né, que não gosta muito de perguntar, e eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho isso daí. Eu acho que é conversando que a gente chega mais longe, Sim. trocando ideia. Então, eu acho que o fundamental ali é fazer networking, né? Essa abertura, né, para o questionamento, eu também acho. Para poder questionar. Legal. Já caminhando mais para o final do podcast, né, eu até combinei com vocês que a primeira e a última pergunta seriam essenciais, né, e eu estou chegando aqui na última pergunta, e eu queria saber de vocês, né, voltando lá para o início, né, Karine e Mirella, da graduação de vocês mesmo, né, qual conselho que vocês dariam para essa turma que está começando na química, ou que talvez está pensando em começar na química, né? Porque tem a turma que ainda está no 2º grau, né? Putz, gostei da química, não sei, sigo, não sigo, né? Qual conselho que vocês dariam para essa turma? Olha, o meu conselho é sempre assim, não desista. Porque o curso de química é um curso... Se você vê que você tem uma afinidade com a química, você gosta da química, é um curso que vai apresentar dificuldades, né? E a gente vai se deparar com isso. Mas, assim, o meu conselho é não desista. Porque se você gosta da área, se você está inserido nela, se dedique que vai dar certo. Eu Legal. acho que é não desistir. Tá certo. E aí eu complemento a Mirella falando, seja curioso, sempre. Eu acho que quando você trabalha com química, ciência de uma maneira geral, eu acho que você tem que ser curioso. Talvez essa questão do conversar, do questionar, sempre buscar alguma coisa, nunca ficar na zona de conforto. Então, acho que é isso, né? É não desistir e você nunca se colocar numa zona de conforto, sempre se querer mais, né? Querer saber mais, querer perguntar. Né? Então talvez eu também vou deixar minha contribuição aqui, até pensando atualmente, são tantas IAs, né? Me parece que muito do sucesso está baseado em saber fazer a pergunta certa também. Né? Também. Né? Às vezes a pergunta certa faz toda a diferença, né? E indo além, talvez, saber construir essa pergunta, né? Que faz toda a diferença, até porque para as IAs, o resultado dela é diretamente ligado a saber perguntar corretamente. Pergunta né? é verdade. E fazer a pergunta não necessariamente é algo fácil, né? Então, não assim, eu acho que tem que treinar, eu acho que é isso, é ler, persistir, ser curioso, e não desistir. A leitura é muito importante, né? Hoje em dia a gente fica muito em celular, tudo mais, né? Esquecemos um pouco do livro, né? Mas a leitura facilita a gente conseguir construir o nosso raciocínio, interpretação de texto, tudo mais. Estou voltando para a minha época de estudante. E a escrita. E escrever, de fato, né? Porque escrever ajuda você a conseguir organizar o raciocínio, né? Gente, eu queria agradecer demais pela oportunidade, tá? Porque para nós é uma oportunidade terem professoras e coordenadoras, né, do curso aqui na bancada. Eu queria, em nome da Neon, dizer que estamos de portas abertas, tá? Não só para a Semana da Química, mas em todas as esferas que a gente discutiu aqui. Eu acho que há muita sinergia e congruência nesses valores da universidade, de vocês, dos funcionários, dos estudantes, da própria Neon, tá? Porque acho que a gente pode e deve construir uma química mais forte, né? Com certeza. Não é? Então a gente também agradece o convite, a oportunidade. Obrigado. Com certeza. Eu acho que foi uma oportunidade, assim, enorme a gente estar aqui. E agradecer novamente esse apoio, o patrocínio, o auxílio de vocês com os nossos estudantes, com o evento, que é realmente extremamente importante. Legal. Então, espero revê-las, talvez, num podcast com outro assunto, né, que encaixe bem, né? E é isso aí.
Queria agradecer a todo mundo. Quem puder, siga, compartilhe e nos vemos na próxima. Até mais.